Hebreus capítulo 14, verso 15. Cantarei com o Espírito. Aleluia. Paz do Senhor. Aqui é o nosso programa da Voz Sobrenatural, junto com o embaixador Paulo Casinga. 3 objetivos principais do véu. O véu serve para separar ou separação. O tabernáculo tinha um véu que separava o lugar santo e o lugar santíssimo, o lugar mais santo. O tabernáculo tinha separado em 3 partes. Temos o pátio, lugar santo e lugar santíssimo. O véu separava. Então, você encontra uma relação, tudo começou bem, depois quando ajustar, não está funcionando. É a situação dos véus, que a mão de Deus, que o poder da cruz trata esse assunto da tua vida e da tua família, do teu ministério, em nome de Jesus Cristo. Esse véu da dependência espiritual total já foi arrascado. Esse sistema já acabou. A cruz tratou esse assunto. Deveria colocar o fim a desse sistema. Oh my God. Porque Deus quer ver cada filho dele face a face. Deus quer que cada pregador vá ele sozinho. Para ir ter a paz do Senhor. Shalom, shalom. Bonjour, bom dia, boa noite, boa tarde, independentemente da hora onde é que vocês nos acompanham, de que província, de que país. Que Deus vos abençoe ricamente. Aqui é o nosso programa da Voz Sobrenatural, junto com o embaixador Paulo Casinga. Uma semana abençoada, né? Um início de semana abençoado. Que o meu Deus continue a vos abençoar. Que Deus abençoe a todos os meus amigos, os meus pais na fé e a todos os membros da minha igreja. Que Deus vos abençoe ricamente. Estamos aqui neste ensinamento, sempre estou continuando masterclass. A pessoa está me perguntando, já estou começando dando aí no que é de favor, depois teremos a data para comunicar os ensinamentos da masterclass, quando é que vai começar. Muito obrigado por tudo que Deus da minha vida se lembre de todos aqueles que acreditam em mim e continuam a nos incentivar. Hoje, mais uma vez, eu queria continuar esse ensinamento acerca dos benefícios da morte e da ressurreição de Jesus Cristo. É muito importante que a igreja seja enraizada sobre esse ensinamento da morte e da ressurreição de Jesus Cristo. Continuo a dizer que a força do cristianismo é a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. A força da nossa pregação está baseada em que Jesus morreu e ressuscitou. Se a nossa fé é válida, se a nossa fé produz resultados, os efeitos, porque Jesus morreu e ressuscitou. Na cruz que tem todas as soluções da humanidade, todas as soluções dos nossos problemas. Na cruz é onde se encontram as respostas de todas as perguntas dos homens, de todas as perguntas da humanidade. Quando você vai na cruz de Jesus, vai encontrar as respostas às nossas perguntas, vai encontrar respostas às nossas preocupações.
a cruz de Jesus. Paulo diz que a pregação da cruz é loucura para os judeus, mas para nós que cremos é poder de Deus. O poder de Deus é a cruz, é a pregação da cruz. Quando nós pregamos a morte e a ressurreição de Jesus, ali podemos experimentar o poder de Deus. A igreja vai viver, vai desfrutar do poder de Deus. O poder de Deus está escondida na cruz, está oculta na cruz de Jesus, ou seja, na morte e na ressurreição da cabeça da igreja, que é Jesus Cristo. Pastores, pregadores, filhos de Deus, devemos nos enraizar a nossa fé, a nossa marcha com Deus nesse ensinamento. Eu gostaria que cada um, aquele que quer comprar os fascículos que já temos, estão disponíveis para todo mundo, tenha essa matéria para ensinar devagar a igreja, como eu estou fazendo durante esse mês todo. Nós, quando passamos a Páscoa, depois esquecemos tudo. Normalmente, depois da Páscoa, deveríamos ensinar a igreja sobre os benefícios da morte e da ressurreição de Jesus Cristo, como estou a partilhar a todos vocês. Amém. Hoje eu vou mais dar dos benefícios da morte de Jesus, que é muito forte. Também já temos um fascículo acerca desse benefício que eu quero partilhar agora. Vamos ler o livro de Mateus. Sejam bem-vindos, Deus vos abençoe. Amém. Tem que ter lapiseira, caderno e a Bíblia ao lado para apontar. Esse meu programa é para o ensino. É para o ensino. É para o ensino. Quando você está comigo, você vai aprender séries de ensinamento para que você pode escrever e também pode ser útil para o teu ministério, para o teu povo, para a tua fé. Mesmo você não é pregador, és um simples membro da igreja, mas o embaixador Kazinga vai aprender, porque a minha igreja é tipo escola, é assim que estou a habituar o meu povo para crescer nos ensinamentos. Amém? Muito obrigado. Mateus capítulo 27, um dos benefícios da morte de Jesus. Mateus capítulo 27, versículos 50 a 51. A Bíblia diz: e Jesus, clamando outra vez, com grande voz, entregou o Espírito. Versículo 51. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo. Tremeu a terra e fenderam-se as pedras. O véu se rasgou. Vou ler a linguagem atual. Linguagem atual. É muito bom também para o bom entendimento. Capítulo 27, Mateus 50 a 51. Aí Jesus deu outro grito forte e morreu. Então a cortina do templo se rasgou em dois pedaços, de cima até abaixo. A terra tremeu e as rochas se partiram. Amém. Um dos benefícios da morte de Jesus na cruz, quando ele deu o último grito, quando ele morreu na cruz, queridos irmãos, a Bíblia diz: o véu que estava no templo se arrascou em dois pedaços. O
véu que estava no templo se arrascou. Então, um dos benefícios da morte de Jesus é que o véu do templo se rasgou. Então, eu escrevi essa matéria que eu estou pregando na igreja. São 4 domingos. Estou a falar do mistério ou o impacto do véu rasgado. Do véu rasgado. Esse tema que eu estou a partilhar como um dos benefícios da morte de Jesus. O que ganhamos quando Jesus morreu? O véu se rasgou em 2 pedaços, de alto a baixo. O que significa para nós o véu rasgado? Então, durante esse mês, ou 4 domingos, vou terminar no próximo domingo, dia 28, a igreja está sendo muito abençoada, falando dos véus, o mistério dos véus. Queridos irmãos, Isaías 25, versículos 6 a 8, ali a Bíblia nos fala de Deus de preparar uma festa no monte, e diz que no monte ele vai destruir toda máscara no rosto das pessoas, todo o véu que as nações se escondem. Então, é muito importante entendermos o mistério do véu, ou dos véus. Então, nesse fascículo, coloquei as verdades bíblicas sobre os véus. Nesse fascículo, falei de 3 objetivos principais do véu. O véu serve para separar, ou separação. Lembra que no tabernáculo tinha um véu que separava o lugar santo e o lugar santíssimo, o lugar mais santo. O tabernáculo tinha separado em 3 partes. Temos o pátio, lugar santo e lugar santíssimo. O véu separava. Estão a entender? Então, o segundo objetivo do véu, o véu serve para cobrir, tapar. O terceiro objetivo do véu, que o véu sirva para proteger. Amém. O véu serve para proteger, separar, cobrir e proteger. São os objetivos dos véus. Vocês verão que Moisés, quando o seu rosto brilhava, ou a pele do seu rosto brilhava, como Arão e todos os filhos de Israel estavam a fugir, pegou um véu, se cobriu para comunicar com eles. Então, o véu sirva também para cobrir. E o véu também serve para proteger. Depois falaremos dessas coisas todas. E também nesse ensinamento coloquei 3 categorias dos véus. Falei dos véus divinos. Os véus começam com o próprio Deus. A espiritualidade está ligada com véus. O véu começou com o próprio Deus. Porque não é todo mundo que tem acesso a ver a Deus. Deus é Deus que se esconde. Significa há um véu que faz que todo mundo não pode ver a Deus. E todo mundo não tem acesso de ver a Deus. Esses são véus divinos. E também temos os véus humanos, que chamam véus sociais. São véus naturais dos homens que se tapam, as mulheres deveriam cobrir. Falei de Rebeca, falei de Tamar, o véu de Moisés, os véus sociais. E muito bem, queridos irmãos, esse ensinamento para os pregadores, as pregadoras têm essa matéria para abençoar a igreja. E depois falei dos véus que
máscaras satânicas, os véus diabólicos. E nesses véus, queridos irmãos, quando o diabo quer colocar, o diabo também usa véus para separar a pessoa com outras coisas, com bênção. O diabo também usa véu, não é somente para enganar a pessoa, ele próprio. A Bíblia diz, ele próprio se transfigura em um anjo da luz, mas realmente ele não é um anjo da luz. Estão a entender? As máscaras diabólicas existem, os véus diabólicos existem, queridos irmãos. Essa foi a nossa preocupação. Amém. Então, esse é o ensinamento geral. Nesse fascículo falei de 5 consequências dos véus. As consequências dos véus para nós, para os homens. Qual é o impacto negativo dos véus leva nas nossas vidas? Foi uma bênção tremenda. Para aqueles que querem essa matéria, podem nos contactar. Depois vamos nos fazer chegar, ou vocês podem vir ter conosco e vão conseguir adquirir essa matéria. É muito sério o assunto dos véus. Uma das consequências que eu falei, os véus te dá uma falsa identidade. Te apresenta o que você não é em verdade. Te dá uma outra identidade que chamam identidade falsa. Esse aqui é o véu. A pessoa, o que você realmente, a pessoa nunca descobriu. Mas a pessoa te veja como uma pessoa errada, como alguém que não tem nada, como alguém que não é bonito, bonita. Essa é a consequência dos véus. A pessoa que anda com máscara. Então, te desfaz. Esse é o problema de muita gente. Mas vou passar lá. O grande problema, queridos irmãos, falando dos véus de Deus, é que você que está me acompanhando, em nome do Senhor Jesus, que Deus, pelo poder da cruz, rasga qualquer véu na tua vida. Pelo poder da cruz, pelo poder do sangue de Jesus, que toda máscara, todo véu que anda a te tapar, que anda a cobrir a tua verdadeira identidade, a tua verdadeira beleza, sejam removidas, sejam destruídas em nome do Senhor Jesus. Muita gente são vítimas dos véus. Muita gente são limitados por causa dos véus que lhe colocaram na vida. Muita gente anda a enfrentar batalhas, barreiras, porque os véus também trouxe como consequência barreiras. Todo mundo não podia entrar no lugar santo, santíssimo, porque houve esse véu que colocava, que representava como obstáculo, barreira, que alguém não pode ter acesso. Quando Jesus morreu, Jesus encontrou um templo que provavelmente que Salomão construiu. No tabernáculo, se você ler a Bíblia, no Êxodo, é Deus que ordenou a Moisés de colocar véu no tabernáculo para separar o lugar santo do lugar mais santo. Então, queridos irmãos, essa separação, no livro de Êxodo, capítulo 33, vocês vão descobrir que esse véu que colocaram, que Deus ordenou para colocar no tabernáculo, depois que o tempo do tabernáculo tinha acabado, quando Deus ordenou a Salomão, ou seja,
A Davi tinha a intenção de construir um templo por Deus. Depois Deus vai dizendo a Davi que não era ele o seu filho. Então, esse véu do tabernáculo foi transportado, o mesmo véu no templo para separar. Jesus chega, encontrou essa realidade. Então ele, a última coisa antes de morrer, quando ele deu o grito morre, a primeira coisa que aconteceu, o véu se rasgou. Vou diretamente, mas eu vou trazer uma revelação que vai vos abençoar. Ontem, domingo, comecei a ensinar os 10 significados do véu rasgado para nós, para a igreja, para a humanidade. O que significa o véu rasgado? O que significa para nós o véu rasgado? Será que posso partilhar? Coloquei nesse fascículo 10 significados ou verdades do véu rasgado. Deus vos abençoe ricamente. Amém. Alguém pode me dizer, avança, embaixador. Rama Shandalaraba. Aya la reta kalareba senda la raba kanderebo. Renderebo bosamanda reba de brase patakaria. Mekala gala basaranta leta prosopokoria. Bluse mende la ruse petekeria. Abruze potokori mekelebe. Ramanda la brose patakaye. Ebruze mandakaya katakarapata suleba. Blakataka la brose petekede. Eblosa manda blaka prakanda repagaya. Lusa patakada. Remanda brusa patageia. Enquanto que eu estou pregar, enquanto que eu estou revelar o que significa o véu rasgado para nós, para a igreja, que alguma coisa penetra a tua vida, que alguma coisa cai na tua vida, pelo nome de Jesus, qualquer véu, queridos irmãos, que eu estou a declarar como profeta, como homem de Deus, que esse véu se rasga, que esse véu seja destruído, seja removido, em nome do Senhor Jesus Cristo. O véu não poderia se rasgar sem a morte de Jesus. Louvamos a Deus pela morte do Cristo. Louvamos a Cristo de aceitar de morrer na cruz para nós. Vamos lá viajar. Glória a Deus. Os significados da morte ou do véu rasgado, porque o véu rasgado é um dos benefícios da morte de Jesus. Jesus deu o grito e morreu. E algo aconteceu, que a morte de Jesus rasgou o véu. O que significa o véu rasgado? Primeiro significado, podemos avançar. 1. O véu rasgado significa ou descreve o fim de um sistema. O fim de um sistema. O véu, quando se rasgou, isso significa Jesus colocou o fim de um sistema. Mandou parar um sistema. Em outra palavra, o véu rasgado descreve a abolição de um sistema. Um sistema foi abolido. Agora, pessoas vão perguntar, de que sistema, embaixador? De que sistema é esse? Coloca ponto A no primeiro ponto. Ponto 1A. De que sistema estamos a falar? Que Jesus conseguiu colocar o fim, mandar parar esse sistema. Se chama o sistema de exclusão. O sistema de exclusão, ou seja, o sistema do sacerdócio
levítico. O véu simbolizava exclusão. Queridos irmãos, esse véu no sacerdócio levítico, esse sacerdócio excluía outras tribos de servir no tabernáculo. O tabernáculo, ou o serviço dentro do tabernáculo, era um assunto de uma só tribo, a tribo de Levi. O serviço dentro do tabernáculo era um assunto de uma só família. Então, a tribo de Judá não podia se meter lá. O tribo de Benjamim, o tribo de Manassés, todos os outros tribos não tinham parte, não tinham serviço no tabernáculo. Exclusão. Excluir outras pessoas, excluir outras famílias, excluir outros povos. Estamos juntos. Não é somente outros povos. Dentro do próprio tabernáculo, o véu já estava a marcar a exclusão, excluir outra pessoa. Os próprios sacerdotes não podem entrar no lugar santo, santíssimo. Está vendo? É um sistema que funcionava no tabernáculo. Então, quando Jesus morre, queria colocar o fim desse sistema, porque não estava a ajudar todas as pessoas. E outra coisa, esse véu também é para nós, gentios, né? Todas as nações que não fazem parte da nação israelita. Esse véu, nós também fomos excluídos. Efésios capítulo 2, versículo 11 a 12, até 13. Efésios capítulo 2, 11 a 13. A Bíblia diz naquele tempo, nós, gentios, naquele tempo, o véu marcava exclusão, que os outros sacerdotes não podiam entrar no lugar santo, santíssimo. Está vendo? É um sistema que funcionava no tabernáculo. Então, quando Jesus morre, queria colocar o fim desse sistema, porque não estava a ajudar todas as pessoas. E outra coisa, esse véu também é para nós, gentios, né? Todas as nações que não fazem parte da nação Israel, ou a nação israelita. Esse véu, nós também fomos excluídos. Efésios capítulo 2, versículo 11 a 12, até 13. Efésios capítulo 2, 11 a 13. A Bíblia diz naquele tempo, nós, gentios, naquele tempo, a gente eram sem direito na cidade de Israel, eram estranhos ou estrangeiros na aliança ou na promessa da aliança. A gente vivia sem Cristo, sem Deus, sem esperança. E a Bíblia diz que nós estamos longe de Deus, longe de Israel. Então, esse sistema que estava a excluir os pagãos, Deus não era o nosso Deus, era Deus de Israel. Somente um povo. Nós todos somos criatura de Deus, mas a gente estava excluído nessa bênção. Então, Jesus morreu para acabar com esse sistema. Oh my God! Muita gente vive assim. Onde que os outros estão abençoados, você foi excluído. Na lista onde que encostar outra pessoa, o teu nome foi excluído. Porque você leva máscara. Você é portador de um véu. O véu marca exclusão. Um sistema que anda a excluir pessoas. Quando alguém tem véu,
anda com o espírito de separar a pessoa, de excluir pessoa. Nas igrejas temos esse tipo de pessoa, nas empresas, na política não se fala, que nós encontramos pessoa portadora dos véus, que separa, que exclui outra pessoa. A pessoa anda com esse espírito, até no altar, separar, discriminar outras pessoas, outros povos, outras nações, outras línguas, outras províncias, excluir os outros, onde as pessoas que têm capacidade, as pessoas que têm competência. Oh my God, quando alguém é portador de véu, ou quando você te colocar um véu, queridos irmãos, vai ser vítima de exclusão, vai ser vítima que as pessoas começam a te tirar. Você que era à frente da lista, mas te colocar à parte, porque o véu te reclama exclusão, o véu te reclama, lhe tira na lista, lhe tira, essa aqui não pode lhe casar. Você que era já marcado da data do casamento, quando assustar, já te excluíram. Uma outra pessoa tomou teu lugar. Esse é o trabalho do véu. É um sistema. Infelizmente que muita gente está a viver assim. Infelizmente que muita gente são vítimas dos véus. Você anda a chorar, não entendo. Você encontra uma relação, tudo começou bem, depois quando ajustar, não está funcionando. É a situação dos véus. Que a mão de Deus, que o poder da cruz trata esse assunto da tua vida e da tua família, do teu ministério, em nome de Jesus Cristo. Ponto A, B, estou falando de que sistema que Jesus aboliu quando morreu. B é o sistema da dependência. O sistema da dependência. Quando o véu rasgou, o véu que foi colocado para separar o lugar santíssimo, o lugar santo, representava o sistema da dependência. Hebreus 5:1, Hebreus 9:7, somente o sumo sacerdote, que tinha direito uma vez por ano, ele também já tinha essa exclusão. Uma vez por ano que o Arão entrava, ou o sumo sacerdote entrava, e todo o povo, e todos os outros sacerdotes dependiam do Arão. Ele só que tinha acesso na presença de Deus. Ele que levava o sangue de sacrifício de todo o povo. Ele que ia pedir ao povo, sacrificar pelo povo, apresentar os sacrifícios, as culpas do povo, os pecados do povo. Todo mundo esperava de Arão. Quando Arão vai sair, Deus aceitou o perdão dele. Espírito da dependência. Jesus morreu e para colocar o fim desse sistema. Esse véu deveria se rasgar para dizer, para falar com Deus, para pedir perdão. Você não precisa de um santo. Você não precisa da mamã Mushima, não precisa da mamã Maria, não precisa de um profeta, não precisa de um líder, de um apóstolo, de um pastor. Significa que acesso é livre para todo mundo. A vida espiritual, em certos níveis, vocês não precisam de depender com as pessoas para ir ter com teu Deus. Deus é o nosso Pai na nova aliança. É o teu Pai, você que tem uma companhia. Não seja escravo dos profetas. Não seja escravo dos pastores. Falei na minha igreja. Não seja escravo. Também não continue a sobrecarregar os pastores. Esse véu da dependência espiritual total já foi arrascado. Esse sistema já acabou.
A cruz tratou esse assunto. Deveria colocar o fim a desse sistema. Oh my God. Porque Deus quer ver cada filho dele face a face. Deus quer que cada pregador vá ele sozinho. Existe esse tipo de pessoa na família que você não pode comer sem depender de fulano. Você não pode viajar se fulano não te ajuda. Você não pode fazer nada se aquela pessoa, o espírito da dependência, a mulher sem marido não pode viver. A homem sem mulher não pode viver. Todo espírito da dependência. Jesus morreu e o véu se rasgou para dizer sistema de depender totalmente a uma pessoa foi abolido, foi destruído. Em nome de Jesus, eu estou declarando a você que está me acompanhando, homem de Deus, que você somente depende dos membros, depende dos patrocinadores para viver, para fazer funcionar. Isso deve acabar na tua vida, no teu ministério. Em nome poderoso do Senhor Jesus. Que todo véu que te coloca esse espírito de depender das ofertas, de depender dos dízimos, de depender, seja destruído na tua vida em nome de Jesus. Receba a graça de ir ter com Deus sozinho, de começar a viver a bênção, de começar a viajar da sua maneira, porque Deus está te abençoando. Esse sistema foi abolido, foi destruído. Então, é que chamamos sistema de exclusão. De exclusão. Porque somente você que tem que depender dele para comer, para vestir, para trabalhar. Porque somente tem que depender do tio para que você consiga resolver os problemas. Esse espírito deve terminar. É demais que Deus comece a te abençoar. O Senhor comece a te visitar para que você também torne uma solução para os outros, uma solução para a tua família, para a nossa nação, para a igreja. Para totalmente depender das pessoas. Que meu Deus vos abençoe ricamente. O sistema de exclusão também simbolizava com o sistema de limitações. O véu limitava a pessoa. É um sistema de limitação, é um sistema de barreiras, é um sistema de limites que não te permite de ter acesso a outro nível, a outro lugar. Esse sistema que Jesus aboliu na cruz. Que Deus vos abençoe. No próximo vídeo eu vou dar sequência. Ou para aqueles que querem ter esse fascículo, são 3.000 kwanzas. Pode nos conectar com o nosso contato pelo WhatsApp 923 35 35 31. Pode mandar mensagem. O pastor Paulo, o embaixador, precisamos desse fascículo. Com 3.000 kwanzas podemos mandar, vamos mandar o nosso IBAN, pode pagar, podemos mandar. Se também quer o fascículo para mandarmos eletrônico, podemos também mandar, mas eletrônico são 2.000 kwanzas. Mas o físico, como esse aqui, esse fascículo que eu tenho, são 3.000 kwanzas. Mas eletrônico podemos mandar pelo WhatsApp, mandamos, você paga, podemos te mandar 2.000 kwanzas, vamos te mandar através do WhatsApp, vai ter o fascículo na mão, pode imprimir. Que Deus vos abençoe, muito obrigado, tudo de bom. Esperamos que você partilhe com os outros para beneficiar desse ensinamento. Amo vocês, muito obrigado. Amém. Pai do Senhor.